Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um assunto bastante interessante aí para quem está entrando em matéria de UTI, até em clínica médica vai ver muito sobre lúmen de catéter. Catéter todo mundo já sabe que é uma via de acesso, né, onde a gente administra medicamento, mas vocês vão ouvir muito falar sobre lúmens. Por quê? Eu estou infundindo tal medicação em via distal, via proximal, via medial, de 1 a 2 lúmens. Então isso é uma novidade ainda para bastante pessoas, né? Então eu vim trazer para vocês em forma de vídeo para explicar um pouquinho mais ilustrado, né? O que é o lúmen de um catéter? Qual que é a definição do catéter lúmen? O que é um lúmen? O termo lúmen na medicina é nada mais uma via de acesso. Lúmen é uma palavra em latim, em grego, eu não sei ao certo, que refere-se à luz. É uma saída, um ponto de saída, um canal. É o lúmen em si. É onde é a via de um acesso de um catéter, por exemplo, onde nós administramos medicamentos. Fazemos misturação de PVC, que é a pressão venosa central, a reposição volêmica em algumas situações como choque, coleta de sangue, entre outras coisas. É praticamente um tubo, tá? Literalmente é um tubo que é conectado a um outro tubo, que é um tubo central, onde ele é implantado sob a pele do paciente em veias de grosso calibre. Geralmente é utilizado em situações de grandes cirurgias, como por exemplo, nas emergências, em terapias nutricionais, parenteral, por exemplo, entre outras, tá? O seu principal objetivo é nada mais manter um acesso por um longo período de tempo, ou seja, ele auxilia na terapia medicando, né, fazendo medicamentos aí, terapia medicamentosa no paciente. Há diversos catéteres que pode conter de 1, 2, 3 até 5 lúmens, como por exemplo os que nós encontramos bastante de 1 lumen são os intracates. Temos os intracates aí adultos e infantil, temos o duplo lumen, que é o catéter central de dois acessos, né, duas vias. Também temos os PICs, né, que é os catéteres centrais de inserção periférica, que também encontra-se aí com mais saídas, mais lúmens, e até os Swan-Ganz, que contém aí no mínimo 5 vias, 5 lúmens. Então a gente encontra bastante esse tipo de catéter aí em unidade de terapia intensiva. Mas também temos o catéter hemodiálise, o que é o catéter de Charlie, como muitos conhecem. Temos os permicates, portocates e os Swan-Ganz, como eu falei. Geralmente, né, esses catéteres venosos centrais, como por exemplo o Swan-Ganz é um deles, mas é um bastante aí mais complicado, né, de ser utilizado, tanto que não é qualquer um que manuseia, tá? Eles podem possuir de uma ou até mais pontas distais, ou seja, as pontas situadas na pontinha ali do catéter, que ele vai ser pré-determinada pela distância ali perto do coração, tá? O que é as pontas distais, né? O que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui num exemplo de um slide, tá? Temos o catéter mono, temos o catéter duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, então temos vários lúmens. O lúmen em si é nada mais, né, ali o catéterzinho, a saída. O mono quer dizer uma saída só, então tem somente ali a bolinha onde vai ser infundido o medicamento. Temos o duplo lumen, que nada mais é uma divisória que tem dentro do catéter, onde se também divide a via distal e a via proximal, tá? E temos o catéter trilumen, que nada mais são 3 acessos, 3 vias, sendo que uma delas é sempre a maior, que nós administramos aí medicamentos em grandes volumes, também para medição, mensuração de PVC, medicamentos fotossensíveis como a noradrenalina, que ela precisa ser uma via exclusiva, por exemplo, tá? O que são as pontas, né, distal, medial e a proximal. Geralmente os catéteres, eu tenho até para mostrar aqui para vocês, eu tenho 3 tipos de catéter. Os lúmens que eu falo literalmente, tá, vou mostrar aqui. Esse aqui é um catéter de Chailly, tá, um catéter para hemodiálise, ele possui 3 lúmens. Os lúmens são essas saídas aqui ou entradas. Nesse caso aqui, esse catéter de Chailly, como é um catéter para hemodiálise, essas 2 vias maiores, elas são ligadas, interligadas à máquina de hemodiálise, então ela não é utilizada para infusão de medicamento. Essa via aqui que nós chamamos de via distal, que é a via do meio, a gente utiliza geralmente para infusões de grandes volumes de medicamento em drogas vasoativas, como por exemplo a nora, como eu falei, a vasopressina, a nitroprusiata. Então são medicamentos que podem ser utilizados em via exclusiva. Aqui a ponta, né, eu vou mostrar aqui, como eu estou mostrando as pontas distais, por proximal medial, aqui temos uma noção mais ou menos, não é um catéter venoso central, mas ele também
identifica os tipos de pontas distais. Temos a via proximal, temos a via medial e a via distal. Nada mais, tá? Como diz aqui na minha ilustração, a ponta distal é literalmente a pontinha do catéter. Ela tem até uma bolinha aqui, um buraquinho, onde vai ser infundida aqui na parte distal, que é esta via, que é a via medicamentosa, como eu falei para vocês. Diminui aqui, administra medicamento e vai mais perto da veia do coração. Então, por isso que ela é distal. Já a via medial é uma via mediana, ela está no meio entre a distal e a proximal. Aqui no catéter de Charlie pode ver muito bem também. Tem aqui uns buraquinhos, né, umas frestas, que nós falamos que é o olho de Murphy, tá? É onde administra, neste caso, como é o catéter de Charlie, é uma das vias que dá a entrada ou a saída lá do círculo sanguíneo, né, do paciente pela via medial. A via medial, neste caso, seria este aqui, tá? A via azul. Então, na máquina lá, vai ser infundido sangue. Uma parte do sangue vai entrar pela via medial e a outra parte vai entrar pela via proximal. A via proximal do catéter é nada mais, tá? Aqui mais para frente temos a via medial no meio e a via proximal aqui mais para dentro. Então ela fica mais próximo das entradas dos lumens, então é a proximal, e a distal fica mais longe das entradas, então por isso que é distal. A medial fica mediante, né, no meio, né, entre a distal e a proximal. Então a gente consegue visualizar mais ou menos como funciona, né, nesses catéteres que tem 2, 3 lumes, o porquê que são chamados medial, proximal e distal, justamente por isso, pelo distanciamento dos furos do catéter na distância da veia central, né, com o coração. Aí não somente no Charlie, mas tem catéter venoso central que realmente tem duplo, tem triplo lume, que vai demonstrar também o mesmo estilo, tá, de pontas, só que em vez de fazer hemodiálise, é utilizado para infusões medicamentosas. A gente pode utilizar 3 lumes diferentes, né, para tipos de situações diferentes. A gente pode utilizar uma via aí exclusiva para pressão venosa central, para ser mensurado aí constantemente, e as outras vias para as medicações de drogas vasoativas e a outra para medicações pseudoanalgésicas, por exemplo. Se o paciente necessita de uma NPP, também pode ser utilizado uma dessas vias exclusivamente só para nutrição parenteral. Para quem não conhece, o catéter de PICC, né, que é o catéter de central, né, de seção periférica, também possui lumens, tá? Para quem nunca tinha visto, o catéter de PICC, ela é uma finura extremamente incrível, sabe? Porque ela tem uma finura quase de um fio de cabelo, mas é um pouquinho mais grossa que isso. Neste caso, o catéter de PICC, ele não tem essas vias aqui, como nós falamos, a distal, a medial e a proximal. Porque o enfermeiro que instala esse catéter, ele vai fazer a mensuração anatômica do paciente, ou seja, ele vai medir entre a clavícula, né, a subclávia do paciente, até aonde vai ser inserido ali no braço do paciente, tendo em centímetros. Eles têm uma régua que vem junto com esse catéter para ser cortado. Então vai ser cortado literalmente o catéter com a distância necessária do paciente e vai ser introduzida lá em métodos estéreis. Ele tem, nesse caso, como é triplo lume, ele tem essa entrada aqui, tripla, tá? Só a diferença dela para um catéter, como eu mostrei, um Charlie ou uma central, que ela não tem os buraquinhos, né, as perfurações distais, proximais e mediais. Ela é somente um fio só, que não tem aonde exatamente encaixar ali a via distal e proximal. Ela também são de 3 vias. É muito utilizado geralmente uma via para NPP, por exemplo, uma via para IPVC, por exemplo, e as 2 vias para medicamentos, uma para vasoativa, uma para sedativa analgésica, por exemplo. E para quem também nunca viu, tem o monolume, né? O monolume, como mostro aqui neste exemplo, o monolume, que ele somente tem um buraquinho ali, ele não tem divisórias internamente. Esse aqui é um catéter de PICC neonatal, literalmente neonatal. Ela é extremamente fina, como vocês podem ver, parece um fio de cabelo, é mais fina que aquele catéter de PICC. O monolume é isso, o monolume é uma via só de entrada, só vai ter esta via para administração de medicamentos. Então, para um caso de um bebê, né, numa UTI neonatal, é implantado esse catéter
e é infundido os medicamentos aqui, né, em dosagens menores, mas não é possível administrar medicamentos ou NPP exclusiva juntamente. Somente no caso de precisar de uma NPP, é infundida somente no catéter e é utilizado outro tipo de acesso. Então esse é o monolumen. Para quem nunca tinha visto, existem vários tipos, modelos de catéter, não somente, né, o catéter de PICC, o catéter central, ou o Shale, como eu falei, tem o Portocart, que o Portocart é interno, a gente não vê. Mas por fotos, vocês podem pesquisar na internet, tem o Portocart, que ele também é monolumen, é internamente implantado com agulha por fora. E tem o Permicart, que é parecido com o Shale, só que ele é um pouco mais grosso, tá? E a permanência é um pouco maior. A ponta distal do catéter geralmente é feita nas vias jugulares, né? Nas vias jugulares, na subclávia, ou se estiver na femoral, né? No caso, na parte inferior, tem que estar na via cava superior, ou seja, o catéter femoral tem alguns casos, tá? Que não tem condição nenhuma do paciente ser puncionado, né? Pela via subclávia jugular, o médico lá, ou o enfermeiro com o catéter, vai puncionar a via femoral para fazer a infusão do medicamento. Pode ser feito, tá? Isso, mas é posicionada as pontas dentro da veia cava inferior torácica. Os únicos catéteres que não possuem, né, essas diferenciações, como eu falei, são catéter de PICC, justamente porque ele mede, né, a pontinha para ser cortada, e anatomicamente no paciente, né, sendo do tamanho adequado. Então, ou seja, é 100% ajustável no paciente. E a ponta de Shale, ela também ali no caso é somente para máquina, por isso que tem aquelas pontas diferenciadas, porque é utilizada na diálise e infusão medicamentosa. E o Portocart. Se você tiver dúvidas relacionadas a esse assunto, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Eu convido a quem não é inscrito a conhecer meu canal e se inscrever, ativar o sininho e ativar, né, aí as notificações. Estamos publicando vídeos semanalmente. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.